galerinha, para nossa aula de matemática de hoje, e nós vamos falar sobre dois assuntos que são extremamente importantes, né? É o conceito de média e de interpretação de gráfico, tabela, tá certo? Então vamos começar aqui com a média. A média, ela existe de três tipos, né? A gente chama a média aritmética, certo? Aí a média aritmética simples, né? Também é conhecida apenas por média. É a medida de posição mais utilizada e mais intuitiva de todas. Ela está presente em nosso dia a dia e de qualquer outra pessoa que entende seu significado e utiliza com frequência, né? A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados, que é igual ao número de elementos do conjunto, ou seja, a média de n números é a sua soma dividida por n. Aí, para ficar mais claro esse conceito de média, né? Um exemplo aí, ó. Marcos realizou 4 provas de matemática no decorrer do ano. Suas notas foram: na primeira prova, Marcos tirou 6, na segunda prova, Marcos tirou 7, na terceira prova, Marcos tirou 9, na quarta prova, Marcos tirou 8, certo? Para encontrar a média aritmética simples, somamos as notas e dividimos por 4, que é o número de provas realizadas. Então veja como é que a gente faz para encontrar a média de vocês, né? A gente soma a quantidade de provas que vocês fizeram, a quantidade de trabalhos, certo? E divide pelo número de vezes que você fez, né? Você soma o valor da nota que você tirou e divide pelo número de vezes que foi feita essa prova. Então, a média aritmética simples, né, é tranquilo. Olha aí como é. Para tirar a média, aí você soma a nota da primeira prova, aqui, mais a nota da segunda prova, mais a nota da terceira, mais a nota da quarta. Aí você divide por 4. Aí de onde vem esse 4? Esse 4 é a quantidade de provas que você fez. Em cima é o valor da nota e embaixo é a quantidade de provas, certo? Então, a nota da primeira prova foi 6, é por isso que ficou 6, mais 7, mais 9, mais 8. Então, quando a gente fizer essa soma e dividir por 4, a gente vai obter o valor de 7,5, tá ok? Portanto, a média das notas de Marcos foi 7,5. Então, a gente soma todos os valores de cima e divide pelo 4, ok? Aqui a gente já está pondo em prática aquela parte lá da divisão de fração, né? A gente soma de cima e depois divide pelo de baixo, fica uma fração, né? Aí você só divide que vai dar 7,5, ok? Ou seja, você soma aqui em cima, vai dar 30, né? 30 dividido por 4, 7,5. Beleza? Então esse é o conceito de média aritmética simples, tá? A gente soma os valores e divide pela quantidade de vezes que foi utilizado. Depois da média, nós temos outro conceito chamado de mediana, tá bom? Então, o que diz a mediana, né? Se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Considere que a escola de música já citada possui 9 professores e que suas idades são, né? Então imagine aqui um exemplo qualquer, né? De um conjunto com a idade dos professores, né? No caso aí nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 professores, ok? Então está distribuído aí as idades deles.
Para encontrar a mediana, né, que é um dos tipos de média também, viu? Para encontrar a mediana das idades dos professores, devemos organizar a lista em ordem crescente ou decrescente. Organizando em ordem crescente, vai ficar, né? A gente começa com um número menor. Na ordem crescente a gente pega o número menor, que é 21 anos. Depois 24 anos. Depois 31. Depois 32. Aí 32 de novo. 32 de novo, né? Tem 3 professores com a mesma idade. Aí 33, 44, 65. Então essas são a idade dos professores distribuídos na ordem crescente. Observe que o número 32 é o quinto. À sua direita existem outras 4 idades, assim como da esquerda. Logo, o número 32 é chamado de mediana. Então, a mediana da idade dos professores é 32, tá certo? Porque é o termo central, gente. Uma dica para vocês: quando o total dos elementos aqui da distribuição dos números for um número ímpar, dá certinho o termo central ser a mediana. Por exemplo, você conta 1, 2, 3, 4, aí pega o número do meio, isola ele, né? Passa um X, aí 1, 2, 3, 4. Ficou a mesma quantidade de um lado e do outro, é porque esse termo central a gente chama ele de mediana, tá bom? Então, se a lista possui um número par de informações, para encontrar a mediana devemos encontrar os dois valores centrais da lista e somá-los e dividir por 2. Olha como é simples, né? Se na distribuição tiver um número par, aí se eu escolher o número central, vai ficar um lado com mais e outro com menos, aí não dá certo. Aí o que a gente faz? A gente pega os dois números centrais, soma e divide por 2, tá certo? Por exemplo, usando essa mesma distribuição aqui da idade dos professores, nós temos aí, né, como nós vimos, 9 professores. Então quando o número é ímpar, eu só pego o número do meio, que for 32. Quando o número é par, por exemplo, se tivesse outra idade aqui com 70, por exemplo, aí o que eu iria fazer? Eu ia pegar os dois números centrais, que seriam 32 e 32, né? Esses dois 32 aqui, ó. Esses 32 eu ia somar 32 com 32 e dividir por 2, que daria 64 dividido por 2, que daria 32, né? No caso também, a chamada mediana. Então a mediana, quando a distribuição é ímpar, ela é o termo central. Quando a distribuição é par, você vai pegar os dois números do meio da distribuição, somar e dividir por 2. E, por último, temos a chamada moda. É chamado moda o dado mais frequente de um conjunto, né? Por exemplo, em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A, estão matriculados Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana e Teresa. Observe que há 2 meninos chamados de Mateus e 3 meninas chamadas de Ana. O nome que mais se repete é Ana, por isso a moda desse conjunto de dados é a Ana. Então, gente, olha como é simples entender o que é moda. A moda é aquele termo que mais se repete. Então você pega lá um conjunto numérico, né, de uma distribuição, você vai pegar o número que mais se repete. Por exemplo, em uma distribuição nós temos o 1, 2, 3, 3 de novo, aí 4, 5. Pronto, qual foi que se repetiu mais? Foi o 3. Então 3 é chamado de moda. E nós temos aqui um resumo geral, né, que une essas chamadas medidas de tendência central, né, sobre esses 3 tipos de média aí mais comuns. Existe um quarto aqui, gente, que a gente chama de média ponderada, que também é muito importante, né? Essa aqui a gente vai ver depois, de uma maneira mais aprofundada. Mas até aqui a gente vai entender apenas esse conceito de médias aritméticas simples, né? Que eu somo os elementos e divido pela quantidade de vezes que foi somado. Bom, eu coloquei lá o exemplo da prova, né? Da nota da prova. A gente soma, foram 4 provas que foi feita, então eu pego a nota de cada prova,
soma e divide por 4, que é o número de provas que foram feitas. Isso é a métrica aritmética simples. A moda é o valor que mais se repete. Então, olha, observa essa distribuição numérica aqui, ó. 1, 4, 3, 5, 6, 4, 7, 4, 2. Então, nessa distribuição, o número que mais se repetiu foi o 4. Então, a moda dessa distribuição é o 4. E na parte da mediana, né, ela ocupa o centro da lista. Vamos lá, quando nós temos um número par de distribuição, esse exemplo aqui ficou bom. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 números, então é uma quantidade ímpar. Se a quantidade de número for ímpar, eu vou pegar apenas o termo central. Quem é o termo central, gente? O 5. Veja que se eu tirar o 5, vai ficar 4 para um lado e 4 para o outro. 4 números para um lado e 4 números para o outro. Então isso a gente chama de mediana, quando o número é ímpar. E o outro caso de obtermos a mediana é quando nós temos a quantidade de números pares. Por exemplo, a distribuição de 1 até 8. Quem são os dois termos que ficam no meio? O 4 e o 5. Ora, veja que de um lado vai sobrar 3, do outro lado vai sobrar 3 números também. Aí eu pego os dois números centrais, somo e divido por 2. Por exemplo, ficou 4 e 5 nos números centrais. Então vou somar 4 mais 5 dividido por 2. 4 mais 5 dá 9, dividido por 2, 4,5. Beleza? Então é isso, gente. Não tem dificuldade. E na parte de interpretação de gráficos e tabelas, né? Observe a tabela que ele elaborou a partir da interpretação do gráfico de linhas. Você saberia me explicar como ele fez? Então, gente, interpretação de gráficos e tabela é você saber fazer uma leitura correta do que está acontecendo ali. Veja que nesse gráfico que ele chama de gráfico linha, né, esse primeiro gráfico aqui, nós temos duas variações aí. Uma variação que está na posição vertical, que a gente chama de quantidade de carros vendidos, e na horizontal nós temos a venda de carro no primeiro semestre de 2017, né, distribuída em meses, certo? Veja que quando temos uma bolinha, né, pintada de azul, essa bolinha mais forte no comecinho, né, nós temos um mês associado em que aconteceu aquilo. Essa primeira bolinha foi em janeiro, a segunda bolinha foi em fevereiro, a terceira bolinha foi em março, a quarta bolinha foi em abril, a quinta foi em maio e a sexta foi em junho, né? Os 6 primeiros meses houve essa distribuição aí. Como é que é fazer uma leitura, né? Por exemplo, vejam que nós temos aí no gráfico 2 meses que se repetiu com a quantidade de 40 carros vendidos, que foram os meses de janeiro e o mês de abril. É só olhar a linha, né, que está no número 40, e nessa linha que está o número 40 vai ter as duas bolinhas, né? Então isso é uma leitura de um gráfico que a gente faz. Tem outro valor onde tem a mesma quantidade de carro vendida, que foi março e maio, né? Ambos foram vendidos 25 carros. Outra coisa também que a gente pode ver, analisar quando é que o gráfico está crescendo, quando é que o gráfico está reduzindo. Veja bem, ó, de janeiro para março houve uma queda no número de vendas. De março para abril voltou a crescer. De abril para junho voltou a diminuir. Olha, tá vendo? É assim que a gente faz a leitura de um gráfico. Não tem bicho de 7 cabeças, tá? Aí ele joga esses valores na tabela, distribuiu os meses e foi observando aqui do lado esquerdo quantos carros tinham sido vendidos em cada mês. Ó, em janeiro a bolinha tá pintada lá no 40. Então ele colocou a tabela, ó, janeiro tá ligado pro 40, que é o mês e a quantidade de carros. Em fevereiro está associado para o número 30. É só olhar na linha. Em março, 25. Em abril, 40. Em maio, 25. Em junho, 20. Então foi bem distribuído aí esse gráfico de linha na tabela. Nesse caso,
ele analisou um gráfico de barras para construir sua tabela. E agora, você saberia explicar como obter esses dados? Então aqui nós temos um outro tipo de gráfico, que é o que a gente chama de tabela, né? Tá certo? É o gráfico de barras, e depois que ele transforma esses valores em tabela. Então nós temos aí uma relação dos alunos do ensino médio de 2018, onde eu vou ter uma variação na horizontal, né? A gente chama de idade pelo número de alunos. Idade versus números de alunos. Vejam que a idade de 14 anos nós vamos ter 20 alunos. A idade de 15 anos nós vamos ter 35 alunos. 16 anos vamos ter 30 alunos. 17 anos vamos ter 28. 18 alunos vamos ter 25 anos. 18 anos vai ter 25 alunos. Certo? Então é assim que a gente faz a leitura do gráfico. Aí ele pega esses valores e joga na tabela, né? Idade de aluno, idade em anos, aí número de alunos. Aí vai pegando e anotando, ó, o valor de baixo, que é a idade, e o valor na lateral, que é o número de alunos. Um gráfico mais adequado para cada tipo de informação, né? Por exemplo, o gráfico em barras, ele é usado para comparar dados quantitativos e formado por barras de mesma largura e comprimento variável, pois depende do montante que representam. A barra mais longa indica uma maior quantidade e com base nela é possível analisar como certo dado está em relação aos demais. Os prédios mais altos do mundo, por exemplo, né? Olha aqui o gráfico mostrando isso. Esse é o chamado gráfico de barras, né? Relacionando a altura do prédio com o nome do prédio. Por exemplo, analisando aí, pergunta a vocês qual é o prédio mais alto. Aí você vem para aquele que a barrinha é maior, que é a Torre Burj em Dubai. Essa torre Burj tem quase 700 metros de altura. Por que eu estou falando quase? Porque ela não toca na linha dos 700, é menos um pouquinho. E a menor é a Torre Eiffel em Paris, né? Que ela está abaixo um pouquinho de 300 metros, né? Beleza? Então esse é o chamado gráfico de base. As espécies de animais ameaçadas de extinção na Mata Atlântica, né? A gente usa esse tipo de gráfico aí para representar, né? Então esse gráfico alguns chamam de gráfico pixel, né? E outros chamam de gráfico setor. Então nós temos aí, ó, por exemplo, os animais ameaçados de extinção, estão na cor verde escuro. Animais preservados, estão na cor verde claro. Então o setor é útil para agrupar e organizar quantitativamente dados considerados um total, considerando um total. A circunferência representa todo e é dividida de acordo com os números relacionados ao tema abordado, né? Outro gráfico para evolução do desmatamento da região da Amazônia, por exemplo, usar esse outro gráfico, né, que são os gráficos de linha. A gente fez dar um exemplo aí acima do gráfico de linha, né? Nós temos aí, ó, os meses do ano, né, e a quantidade de quilômetro quadrado que foi desmatado. Analisando o gráfico, qual é o ponto que eu posso afirmar, qual é o mês em que houve o maior, né, desmatamento na região amazônica, né? Analisando qual é o maior, né, o que houve maior desmatamento. Veja aí que é do período de maio, né? De maio até, por exemplo, junho. Mais ou menos nesse mês de maio, né? Até junho, né? Que aí temos um ciclo aí. Então, veja que é o ponto onde atingiu o ponto maior, né? Que foi 1.100, né? Mais ou menos, quilômetro quadrado de área devastada, né? Desmatada. Beleza? Então veja aí, é só analisar. E qual foi o mês que houve o menor valor, né? Analisando o gráfico ao longo desses anos, foi de janeiro até maio de 2008. Foi o ponto menor.
Aí no ponto menor não foi esse último aqui não. Esse último tá zerado, né? Como se fosse no início. Não tivesse feito nada, nenhum desmatamento. Tudo que não acontece, né? Só um gráfico. Então esse é chamado gráfico de linha, que apresenta a evolução de um dado. Eixos na vertical e na horizontal. Vertical é esse que está em pé, né? Que medida quilômetro quadrado, né? Medida afastado. E o eixo horizontal, que está deitado, né? Esse que está deitado, que é os meses do ano. Então, indica as informações que se referem à linha traçada, entre eles ascendente, descendente, constante ou com vários altos e baixos. Mostra o percurso de um fenômeno específico. Então, isso a gente usa mais o chamado gráfico de linha, beleza? Então aí, gente, tá aí os tipos de gráfico, como é que a gente faz a leitura. Esses são os principais que eu trago para vocês, né? Apenas um resumo. Então, vocês, qualquer dúvida, reveja o vídeo e se a dúvida permanecer, você me manda mensagem, tá bom? Quando a gente passar para as atividades. Valeu, gente.